A paz do Senhor, povo de Deus. Ouça o que Deus manda te dizer na data de hoje. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor, seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela reforça, né, que o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vê como a gente não vê. O nosso Senhor, ninguém escapa dos olhos do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, ele vê adiante dos olhos do homem, porque ele vê o que está dentro do homem. Como vocês podem ver aqui, em 1 Samuel, né, o profeta Samuel, ele estava temeroso por sua própria vida. Ele estava preocupado, como é que eu vou ungir um homem, uma outra pessoa rei, né? Uma outra pessoa para ser rei. Saul, que era o rei atual ali de Israel, né? Saul era muito ruim, né, aos olhos de Deus. Saul, no momento que ele se tornou rei, ele até agradava ao Senhor, mas depois ele começou, meus irmãos, a ficar aquele homem muito cheio de, né, de se vangloriar a si próprio, né? Ele se achava, ele achava que ele estava acima, inclusive, das decisões de Deus, porque ele tomou ali decisões que desagradou a Deus. E o profeta Samuel estava temeroso por sua própria vida, porque o profeta Samuel sabia que Saul era um homem que ele agia pelos seus próprios impulsos. E então isso acaba por, né, trazer prejuízos às pessoas que estão próximas. Então ele temeu pela sua própria vida, né? E ele falou: Senhor, né, quando Saul souber, vai mandar me matar. E o Senhor falou: vai, né? Juntam as vacas e vai fazer o sacrifício. E Samuel ali se encorajou e foi fazer o que o Senhor havia lhe mandado. E chegando ali na casa de Jessé, né, na casa do pai de Davi,
né? Ele viu todos os filhos de Davi, mas o Senhor falou com ele, né? Manda chamar o que está lá apacentando as ovelhas, né? Porque quando ele perguntou a Jessé, tem mais outro? Tem mais algum filho? Acabou seus filhos? Ele falou, tem um que está apacentando as ovelhas. Então vai buscar ele, porque eu não vou me sentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. E quando ele estava ali na presença de Samuel, o Senhor falou a Samuel, esse é o escolhido, unge-o. Então Deus manda dizer aqui para pessoas aqui, eu vejo com os olhos que você não vê. Não fique preocupado com o seu futuro, com a sua vida. Não fique bajulando pessoas, né, se humilhando. Porque muitas das vezes, meus irmãos, muitos aqui não têm o discernimento de espírito, né? E muitas das vezes precisa das coisas. Deus me mostrou pessoas precisando de trabalho, de emprego, e bajulando pessoas para conseguir emprego. E Deus manda te dizer se você está praticando isso, né? Porque aqui é para poucas pessoas que estão fazendo isso. Pare de bajular as pessoas e comece a orar ao nosso Senhor Deus, porque Ele é que vai fazer com que sua vida prospere. Ele é que vai fazer com que as coisas cheguem até você. Porque muitas das vezes a sua falta de fé em Deus faz você bajular, faz você se humilhar perante homens, quando na verdade você deveria apenas se humilhar ao nosso Deus. Porque Deus vê o que você não vê. Muitas das vezes Deus fecha as portas de trabalho para você, de emprego, sabe por quê? Porque você fica se humilhando para pessoas que você não deveria se humilhar, quando na verdade você deveria se humilhar na presença de Deus. E Deus vai fechar as portas porque Deus não quer que você fique devendo favor a essas pessoas que gostam de ser bajuladas. Tem muita gente que gosta de ser bajulada, meus irmãos. E Deus não se agrada dessas pessoas, não. E muitas das vezes aquelas pessoas ali estão tão humilhadas, precisando de um trabalho, de emprego, e fica bajulando essas pessoas, né? Na tentativa de ver se consegue alguma coisa. E Deus manda te dizer, em vez de você ficar bajulando essas pessoas que gostam de ser bajuladas, se humilha na minha presença, filho. Se humilha na minha presença, filha. Porque eu posso sim trazer aquilo que você precisa para a tua vida. Eu posso mandar te chamar, mesmo que as pessoas não queiram te chamar, mas eu faço elas te chamar. Assim como Davi estava ali, né? Pastoreando as ovelhas no campo. E Jessé deixou ele por último. Talvez nem fosse chamar ele. Se Samuel ali não tivesse insistido, talvez Davi não teria nem sido lembrado ali. Mas o Senhor falou com Samuel. É um dos filhos de Jessé. Então, se aqueles que estavam ali na presença de Samuel já não eram os escolhidos, então tinha mais algum. Por isso que ele perguntou a Jessé, acabou os filhos? Acabou os seus filhos? Não, tem mais um que está pastoreando, então manda chamar ele. Porque enquanto ele não estiver aqui na minha presença, não sentaremos à mesa. E Deus manda te dizer, ainda que fechem as portas para você, se você se humilhar perante mim, filha, eu vou trazer para a tua vida aquilo que você precisa. Eu vou te escolher. Assim como eu escolhi a Davi, que era o rejeitado ali, eu vou te escolher também. Eu vou te escolher porque eu tenho algo bom para a tua vida. Mas você precisa se posicionar na minha presença e não se posicionar na presença de homens, né? Dos homens dessa terra, que muitos gostam de ser bajulados. Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?